Eu estarei dando continuação da primeira mensagem que eu já gravei sobre o tema, explicando as sola escrituras. Essa vai ser a parte 2. Quando se refere sobre esse assunto, então se entende que nem tudo foi escrito na Bíblia de forma explícita, mas a Bíblia ela é a última instância nas decisões. Já na visão católica, a fonte de autoridade está na Bíblia, na tradição e no magistério. Então, eles compreendem que existe uma única doutrina, enquanto que no protestantismo e nos demais segmentos são mais de 40 mil igrejas, cada uma com a sua interpretação. Por exemplo, se uma igreja é pré-tribulacionista e a outra é pós-tribulacionista, ambos poderão ser salvos. Até mesmo o catecismo, lá no parágrafo 818, e existe um documento do Segundo Concílio do Vaticano, que é o Unitatis Redintegration, que reconhece protestantes como irmãos, mas separados. E onde que está o ponto divergente? Não é porque a Igreja Católica existe uma única doutrina, significa que eles trazem os mesmos ensinamentos que foram praticados pelos apóstolos. Eu vou citar alguns exemplos entre vários que existem. Quando se refere sobre a prática do culto da veneração das imagens, a intercessão dos santos que já estão no céu, intercessão de Maria, ou um culto voltado a Maria que a igreja classifica como hiperdulia, então se entende que esses ensinamentos, eles surgiram com a tradição da igreja durante os séculos. Se fosse uma prática apostólica, deveria estar escrito na Bíblia. Tá, então vamos entender. O objetivo das epístolas que foram escritas era para corrigir problemas que surgiam ou dar instruções acerca da doutrina para aquelas comunidades. Esse era o objetivo das epístolas. Bom, eu vou dar um exemplo para você entender. E aqui vai ser uma hipótese. Digamos que os apóstolos, eles ensinassem de forma oral lá para aquelas comunidades, sobre a prática do culto da veneração das imagens, intercessão dos santos no céu, intercessão de Maria, ou uma devoção a Maria. Se os apóstolos ensinassem na forma oral, é sinal que eles também deveriam ter escrito, porque entre cartas e epístolas foram escritas 21. É muita coisa que foi escrito. Por exemplo, não tem lógica. Quando é na forma oral, os apóstolos ensinavam sobre essas doutrinas. Quando eles escreviam as epístolas, eles não mencionavam. Aí a conta não fecha. E um dos textos que é muito usado no catolicismo para mostrar que esses ensinamentos, eles surgiram através de uma tradição, é a 2 de Tessalonicenses 2, versículo 15. Ficai firmes, conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Agora veja bem, Paulo aqui, ele não está trazendo um ensinamento na forma oral e um outro ensinamento na forma escrita. É o mesmo ensinamento, era a maneira de transmissão. A referência está lá em João 20, versículo 30 e João 21, versículo 25. O texto menciona que eram tantos sinais e milagres que eram realizados, se cada um deles fosse escritos, os livros do mundo todo não conseguiriam conter de tantos que eram realizados. O texto não está se referindo sobre um ensinamento que não foi escrito e seria revelado através de uma tradição. Bom, eu vou dar um outro exemplo para você entender. Um dos 4 dogmas marianos é a Assunção de Maria. Por exemplo, se Maria ela fosse assunta aos céus depois da morte dos apóstolos, eu até concordaria com a Igreja Católica.
Realmente não teria como estar escrito na Bíblia sobre uma devoção a Maria ou a sua intercessão, porque ela estava entre os apóstolos, mas não é isso que a igreja ensina. Segundo o padre Paulo Ricardo, baseado lá nos escritos da mística Maria Agreda, depois da ascensão de Jesus, Maria, ela viveu pouco tempo aqui na Terra. Então foi em torno de 20 anos e logo em seguida ela foi assunta aos céus. Tá, eu vou pegar aqui o exemplo católico. Maria foi assunta aos céus, certo? Só que os apóstolos, eles continuaram pregando o evangelho, escrevendo as suas epístolas. Se os apóstolos tivessem a mesma devoção que a tradição católica tem por Maria, eu tenho certeza que eles teriam escrito instruindo aquelas comunidades sobre uma devoção a Maria ou a sua intercessão, porque ela já estava no céu. Por exemplo, Pedro, ele não escreveu. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas, e nessas 13 epístolas, nem sequer Paulo menciona o nome de Maria. E lá em Gálatas 1, versículo 11, Paulo ele explica que ele pregava por revelação. Se você analisar o Didaquê, que é o catecismo apostólico, ele também não menciona uma devoção a Maria ou a sua intercessão. Então se compreende que são práticas que surgiram com a tradição da igreja durante os séculos. E sobre a intercessão dos santos que já estão no céu, eu vou usar o mesmo exemplo. Quando Paulo escreve as suas 13 epístolas, que ele começa o seu ministério, por exemplo, Tiago, João Batista e Estevão já tinham sido mortos, a sua alma já estava lá no céu na igreja triunfante. Se essa invocação dos santos era uma prática de Paulo, por que ele não menciona esses 3 intercessores? E um dos textos também que é muito utilizado é o Apocalipse 5, versículo 8 e o Apocalipse 6, versículo 9. Os mártires e os 24 anciões já estavam no céu intercedendo pela humanidade. Por exemplo, sabemos que o Apocalipse ele foi escrito lá perto do ano 100. Então, pela lógica, quando João escreve o Apocalipse, Maria já estava no céu. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para você que está me vendo por esse vídeo. Você acha que João teria escrito sobre a intercessão dos santos que já estavam no céu e não teria escrito sobre a intercessão de Maria, sendo que ela também já estava no céu? E aqui na terra, Maria ficou aos cuidados de João. Então se entende que não foi prática apostólica, surgiu de uma tradição. Esse é o entendimento que se tem. Mas que Deus possa abençoar aí a tua vida.